piores luzes. Não tô afim de ir lá fora ler, gente. Bom dia, pepitas. Como foi o fim de semana de vocês? Espero que tenha sido bom. O meu foi ótimo. Almocei na casa de um casal de amigos que tem um bebê muito fofo da vizinha. Neném lindo, esperto, já tá falando tudo. Coisa fofa da tia. Hoje a gente vai ler eu e as minhas personalidades, né? Brincadeira. Você também tá me acompanhando aí. A gente vai ler do 20 ao 22. Muito bem, então sigamos com o nosso querido Abraão. Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, depois peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Eita! Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem, sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso e também eu tenho impedido de pecar contra ti. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Isso porque Abraão tem uma aliança com Deus. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tenho visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão, porque eu dizia comigo. Ele vai falar que ele achou que fosse morrer, né? Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. É que, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, restituindo-lhe Sara sua mulher. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Ô mãe, eu não sabia que a Sara era irmã do Abraão. É por causa de tio, né? Ele é... Não, ele falou aqui que é... É irmã dele por parte de... É filha de meu pai, mas não da minha mãe. Que bizarro. Eles casaram, irmãos, né? Costumes esquisitos. Mas a Abimeleque quase que se dana. Coitado do Abimeleque. Entrei de gato no navio. Poxa, você fez isso comigo aqui. É. Ainda deu presente pra ele. Gente. Misericórdia. Isso porque Abraão era meio que a menina dos olhos de Deus, né? E orou... Ele não era judeu, né? Não sei, aqui não fala e eu não cheguei nessa parte do estudo. Larissa, você se importa? Não. Deixa eu só terminar de ler aqui. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão, o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito.
E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos. Mãe, esse barulho é um pouco alto. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Paraã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, aliança com Abimeleque. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Pode jurar. E assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. 22. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, que Abraão também pisou na bola, né, gente? E disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada,
E pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas e todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milcá deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. E Quesed, Razo, Pildas, Gidilaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milcá a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Pronto. 23 é para o próximo vídeo. Gente, eu acho que eu nunca cheguei... Eu já conhecia essa história, mas eu nunca tinha chegado tão longe. E é estranho como no Velho Testamento tem algumas questões assim, né? Eu acho que eu tenho que estudar ainda muito mais para entender esses costumes, porque fala de concubina, fala de ter várias mulheres e de mentir para Deus na cara dura. Se bem que, né, deve acontecer alguma coisa no fim do Velho Testamento que Deus renova alguma ideia que ele tinha, né? A gente fala de Deus como se ele fosse uma pessoa, mas em todo caso, ontem o culto foi muito bom. E é engraçado porque a gente tem a impressão de que todos os cultos têm alguma mensagem para você. Bom, a palavra de Deus é viva e ela realmente tem uma palavra para você todo dia. Ela tem alguma coisa a te ensinar todo dia e colocar você numa boa perspectiva todos os dias. Então, gostei bastante. Fiquei feliz de ter ido. E espero que vocês um dia possam visitar alguma lagoinha aí perto de vocês. Seria interessante. Eu adoro a lagoinha. Me fez querer voltar para os caminhos de Jesus. Claro que não é isso que nem eu falo para as pessoas. Não sou eu que converto ninguém, é Jesus e a palavra. Então, a lagoinha só foi um meio muito agradável para eu chegar de volta nesse caminho. Então, nossa, que a nossa semana seja a melhor das nossas vidas e que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Amém. Beijos, pepitas!